Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse episódio especial do ImaCast, que é o podcast oficial da IMA, da Informática de Municípios Associados. E neste mês de novembro, nós reforçamos uma causa muito importante, que é a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E além da gente falar de uma forma geral sobre o cuidado da saúde do homem, dentro do nosso Novembro Azul. Eu sou Ribamar Carvalho, eu sou gerente de governança, auditoria e compliance, e hoje tenho o prazer de mediar essa conversa tão necessária sobre o autocuidado e prevenção, e também quebra de tabus, né, que cerca a saúde masculina. Para falar sobre o tema, temos conosco dois convidados muito especiais. O Dr. Orestes Mazarion, médico urologista, que vai nos ajudar a entender mais sobre essa prevenção, exames e saúde do homem. E o nosso colega aqui de trabalho, o Henrique Dias Reis, que vai compartilhar conosco suas percepções e o que pensa sobre o Novembro Azul. Bem-vindo a todos aqui, vamos fazer um bate-papo sobre o assunto. Ok? E vamos começar então a tirar nossas dúvidas, fazer nossos esclarecimentos. E eu vou começar aqui com o Henrique. Henrique, quero começar com você. Ainda hoje existe uma resistência grande entre os homens quando o assunto é saúde preventiva. Na sua opinião, por que isso acontece? Bom dia a todos, Dr. Orestes, Ribamar. Eu acho que é um preconceito, né? Nós vivemos num país de preconceitos. Hoje já está mudando bastante no meu ponto de vista. Eu acho que mais na época da antiguidade, né? Nossos avós, nossos pais, que tem mais esse... Quando vai falar que para ir no urologista, eles, né, ficam mais durões, né? Mas hoje já está melhorando bastante. Mas ainda existe o preconceito, né? Nós precisamos quebrar esse tabu, né? Eu acho que esse tipo de evento que a gente faz, e campanhas, né, na televisão, essa conscientização já tá mudando a cabeça dos homens, né? A gente já tem que procurar aí um médico para a gente se prevenir. É bom para nossa saúde mesmo, né? Com certeza. Eu estava conversando no início aqui na chegada do Dr. Orestes e a gente entendeu assim que a parte de cuidados das mulheres, né? Principalmente em mamografia, câncer de mama, essas coisas todas que elas têm que fazer com mais frequência, parece estar mais sacramentado. O homem avançou bastante, mas a gente também está no caminho certo aí de fazer essa prevenção. Doutor Orestes, ouvindo essa fala do Henrique, por que o senhor acredita que muitos homens ainda têm medo ou vergonha de procurar um médico, especialmente para exames preventivos como de próstata? Bom dia, Ribamar. Bom dia, Henrique. Bem, isso está mudando realmente. Se nós pegarmos no início do século, quando começou essa prevenção de câncer, eram muito mais resistentes os homens, era muito mais difícil. E como no começo do ano 2000, normalmente quem marcava a consulta era a mulher. O homem chegava lá, não, minha mulher que marcou, porque eu tenho que fazer, enfim. E hoje está uma conscientização bem melhor, graças a todas essas campanhas, né? E, felizmente, com isso, o diagnóstico precoce, que o importante é o diagnóstico precoce de câncer, do câncer de próstata, aumentou bastante e a mortalidade pelo câncer de próstata está caindo nos países desenvolvidos, onde se faz essas campanhas de promoção e prevenção. Com certeza. Henrique, você costuma fazer seus exames de rotina? O que te motiva ou te desmotiva a manter esse cuidado na saúde? Olha, vou ser sincero, uns 5 anos para cá eu tenho ido anualmente, tá? É igual vocês falaram no início. A gente tinha aquele preconceito, né? Mas a gente tem que ter uma qualidade de vida, né? Igual o doutor falou, esse exame, se ele for diagnosticado preventivamente, você vai ter uma qualidade de vida no futuro muito melhor, né? Garantir a sua independência física. Então isso é super importante. Eu costumo ir sim e recomendo que todos vão e que façam esse tipo de exames, né? Para ter uma qualidade de vida melhor, principalmente quando chega uma idade mais avançada, que é onde a doença ela é mais crítica, né?
sim. Eu acho que qualquer doença, né, doutor, se for pego precocemente, né, a chance de cura, de tratamento é mais tranquilo, né? Sim, a gente está tendo uma expectativa de vida muito maior hoje. Por um de 80 anos, outros antigamente 80 anos era raro ter pessoas. Se nós montarmos 50 anos atrás, se morria com 50, 55 anos. E graças aos avanços da medicina e também a procura da população por cuidados médicos, melhorou muito a qualidade de vida. Eu acho que as pessoas têm que se prevenir bastante, não só, nós estamos falando de saúde de uma maneira mais ampla, não só do câncer de próstata, pela qualidade de vida. Porque o envelhecimento traz naturalmente algumas coisas que são naturais do envelhecimento. Quando se cuida lá atrás, quando se começa, o envelhecimento tem mais qualidade de vida do que quando não se cuida. Por exemplo, uma coisa, o exercício físico. Isso. Tem que se começar a fazer como jovem e tem que se continuar fazendo, porque daí você vai adquirir massa muscular e o exercício faz bem para tudo, para alteração comportamental, para diabético, hipertensão, várias doenças, várias patologias. Então tem que ter uma conscientização melhor da população para que tenha uma qualidade de vida maior na velhice. Com certeza. Pegando esse seu gancho aí do exercício físico, eu sou um exemplo, né, que eu comecei a fazer esse ano. E aí começa a vir o arrependimento de não ter começado lá atrás. Quer dizer, eu fui forçado por um presente de Natal da minha filha que me matriculou sem minha autorização. Na hora que eu recebi o presente, eu fiquei bravo com ela, né? E agora eu agradeço todos os dias e me arrependo de não ter começado esse exercício físico lá atrás. Eu emagreci, para você ter ideia, senhores, todo mundo, de fevereiro a junho, 9 quilos, sem sacrifício. Né? Quer dizer, olha que coisa interessante. E a minha saúde com certeza está agradecendo. Só que agora está um pouco, vou dizer assim, está um pouco tarde, né? Mas nunca é tarde, vamos dizer assim, né? Não, nunca é tarde, mas o ideal é realmente começar Mais antes, cedo, né? Justamente. E quando eu falo exercício, é um exercício controlado. Não necessariamente é uma coisa tem que ser orientada, Sim, usualmente sim. por um profissional da educação física, Justo. para que a carga seja adequada com a idade, senão você pode ter lesões musculares, lesões articulares. Então, porque a medicina hoje, ela, diferente de antigamente, há 40 anos atrás, por exemplo, ela é multidisciplinar. Sim. Então, existe o médico, mas existe toda uma cadeia de profissionais altamente competentes, nutricionistas, fisioterapeutas, professores de educação físicas, fisioterapeutas, e que todos eles trabalham em conjunto. É esse o grande segredo, é aprender a trabalhar em conjunto e fazer, e levar. Então, é importante que se faça o exercício adequado para a idade, e não se force demais. Sim. Quer dizer, não é um exercício que você precisa ter. Você vai competir. Isso é diferente. O atleta é uma coisa. Isso. Nós não precisamos fazer esse tipo de coisa. Justamente. Tem um exercício específico para, no caso, quem tem problema de próstata, por exemplo? Não. Não, né? Não, específico não. A pessoa tem que se movimentar, já ajuda bastante. Não, na realidade, Henrique, o exercício... Na medicina a gente costuma dizer o seguinte: o exercício físico faz bem para qualquer doença. Então não é que você vai prevenir um câncer fazendo exercício físico, mas quem tem mais reserva física enfrenta melhor os problemas. Você tem mais reserva física, se você for necessário uma cirurgia, você tem mais reserva funcional. Então é importante o exercício para que você tenha toda uma gama de valores que te defendem contra problemas que possam existir. Sim. Doutor Orestes, com que idade é indicado começar os exames preventivos de próstata e com que frequência eles devem ser feitos? Bem, isso mudou muito desde que se começou o rastreamento de câncer de próstata, né? Antigamente se falava aos 40 anos e já vem mudando, e a última atualização desse ano, de março desse ano, da Associação Europeia de Urologia, entre outras, Associação dos Patologistas Urológicos. Então, para se ficar fácil de guardar, seria o seguinte: todo mundo aos 50.
exceção, quando se tem um câncer de próstata, o pai câncer de próstata na família, ou mãe ou irmã com câncer de ovário, ou um tipo de doença pré-cancerosa no intestino, que é síndrome de Lynch. Outra exceção é afro-brasileiro, com 45 anos. E a outra exceção, aí sim é com 40, quando a mãe teve câncer de mama, porque é uma associação entre alguns tipos geneticamente de câncer de predisposição. Então deve-se começar assim, né? Ok. Muito bom. Henrique, o que você acha que poderia ajudar a mudar essa cultura entre os homens para que fale mais sobre saúde e se cuidem mais? Bom, hoje em dia já temos, né, bastante campanhas, né, palestras nas empresas e tal. Eu acho que para iniciar esse tipo de preconceito, para a gente estar eliminando, acho que devia começar nas escolas, né? Desde começo quando a criança vai na escola, né? Já devia ter quando a casa estuda ciência lá, já podia começar a falar nesse assunto, né? Outra coisa que a gente tem percebido também é os espaços, né? Quando a gente vai no urologista, talvez tivesse um espaço mais, sei lá, um pouco mais fechado, né? Reservado. Reservado para. Porque fica todo mundo olhando assim de rabinho de olho, né? Enfim. Mas hoje em dia tem mudado bastante, né? A gente tem percebido aí que tem muitas propagandas na televisão, né? Campanhas nas escolas. Então tem melhorado bastante isso aí. Tá certo. Bem, a gente tem que quebrar os tabus mesmo para Isso. poder realmente liberar todo mundo para fazer o controle A preventivo, gente tem que né? pensar na gente, né? Sim, Para sim, nossa sim. saúde masculina. Então a gente tem que. Independente de tabu, essas coisas, né? De quem Sim, tá olhando, quem não tá olhando. isso. Mas é isso. Então tá bom. Doutor Orestes, aqui dá para a gente aumentar o escopo da nossa conversa, né? Além do câncer de próstata, quais outros cuidados são fundamentais para a saúde masculina? Eu acho muito interessante isso, porque a gente tem que pensar como um todo. A expectativa de vida da mulher é maior que a dos homens. Por quê? A mulher é mais focada. A mulher começa a ir no ginecologista desde que ela tem a primeira menstruação. Daí ela se habitua aí por prevenção de câncer de colo de útero e prevenção de câncer de mama. Ela é mais focada em alimentação que a gente, os homens. Ela come muito mais regrada. Ela é mais focada em academia, em exercícios físicos. Ela tem uma vida mais regrada, ela bebe menos, Bebe menos, né? fuma menos. Isso. Então, tudo, além de fatores genéticos hormonais, claro, que são fatores não modificáveis, ela tem um estilo de vida diferente. Então, o homem tem que começar a se conscientizar desse tipo de comportamento. Um exemplo é o seguinte: você perguntou o adolescente, quando fala adolescente, até exatamente 30 anos ou não, até ter uma parceira fixa, ele tem que fazer exames anuais de infecções sexualmente transmissíveis. Por que isso que é importante? Porque a sífilis pode aparecer nos casos que ela complica 15, 20 anos depois. HIV, idem, 40 anos. Hepatite C, 35, 40. Então, é aconselhável, recomendável fazer o rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis. É aconselhável, aos 35 anos, fazer uma aferição de pressão. Se tiver normal, agora, se tiver fatores de riscos cardiovasculares na família, fazer o colesterol, triglicérides, a hemoglobina glicada, a glicemia. É aconselhável aos 35, 40 anos aproximadamente, quem é obeso, quem é sedentário, quem tem colesterol alterado, quem tem diabetes na família, já fazer um exame de diabetes. Porque você vai começar a pegar a doença numa fase precoce, você vai controlar precocemente a doença. É recomendável fazer prevenção de câncer de colo de útero aos 45 anos, a colonoscopia. Se houver câncer de colo na família, 10 anos antes de quando houve o câncer. Por exemplo, se a mãe teve aos 50, você tem que fazer aos 40. É recomendável os fumantes fazerem um rastreamento de câncer de pulmão com uma tomografia.
E depois vem o caso do câncer da próstata, especificamente. Essas são as grandes recomendações que se tem para que a gente possa ter um controle das patologias e uma boa qualidade de vida e envelhecimento. Muito bom, doutor. Esse esclarecimento aí deu uma abrangência gigante aí para que o homem nós estamos falando aí do Novembro Azul, aproveitando a campanha, mas não é só próstata, né? Tem uma gama enorme de coisas que a gente tem que se Pois é, preocupar com a nossa saúde. eu acho que é importante esse do Sim, novembro, sim, sim. mas não vamos esquecer que o homem não é só a próstata. Justamente, Não é se justamente, você ficar só a gente ficar só fixado nisso. Eu justamente. acho que esse parte dessas recomendações que eu citei a você faz parte, deveria fazer parte Sim, de recomendações de todos os médicos para seus pacientes. é verdade. E a gente vê que, infelizmente, algumas coisas não são na prática. Como eu disse, da hipertensão arterial. Dificilmente alguém, principalmente um homem, a mulher ainda vai no ginecologista, né? Uhum, Ele não vai no médico. Ele pode ter um problema de colesterol, triglicérides, e não sente nada naquele momento. isso, Só que daqui 10 anos ele pode ter um problema de coração. justamente. Então, esse tipo de coisa é bastante importante. Muito esclarecedor esse tema A agora. gente é igual carro, né? Só vai no mecânico quando quebra, né? Pois é. Os homens, principalmente. Mas as peças do carro vão gastando, né? Sim, sim. A gente ia falar também do estilo de vida. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Que é como pode ajudar a prevenção, alimentação, atividade física, controle do estresse, né? Tudo isso. Sono, né? E o que o senhor destacaria como mais relevante? A gente já passou por esse tema, mas só para assim, o que seria destacado? Ou não adianta ter destaque, é o conjunto disso mesmo. Acho que os destaques seriam o seguinte, né? Evitar a obesidade, então exercício e alimentação. Seriam os dois não é principal, é o conjunto todo, mas um foco maior nesse sentido, porque com isso você traz as outras coisas junto. Sim, sim. Então, e logicamente, cigarro e álcool, né? Ah, ok, doutor. E, Henrique, como você enxerga a importância de a empresa, aí como é que a IMA trazer esse tema para dentro do ambiente de trabalho? É super importante, nós já falamos aqui, né? Para prevenção, né? Mudar a cultura, principalmente dos homens, né? Então, influenciar no comportamento, né? As pessoas abrir os olhos para que se previnam, né? Sim, É super importante. É uma quebra de tabu, né? Eu acho que devia ter essas palestras, não só como a gente está fazendo, gravada, né? Mas devia ser um auditório, por exemplo, reunir todo mundo, né? Ia surgir muito mais perguntas para o doutor, né? sim, Para a sim. gente deixar bem claro que é super importante essa prevenção, né, doutor? Não só como o doutor falou aqui de urologia, mas uma coisa puxa a outra, né? Sim, Então é sim, super importante isso. com certeza. Eu falei aí do meu emagrecimento, né? E antes disso eu tinha ido ver numa especialista a apneia do sono, né? E aí ela falou, olha, você com, você é sedentário. Eu não estava ainda fazendo exercício. Com essa obesidade que você está, você vai ter que usar CPAP, que é aquele aparelho para poder dormir e tal. Quer dizer, aí, mas está um pouco tarde, né? Eu já devia ter me preocupado com obesidade, com exercício físico antes. Mas mesmo assim eu fiz. E estou tentando postergar aí o uso do CPAP, né? Justamente porque eu tomei algumas medidas. Vamos ver. Agora eu vou fazer outro exame de polissonografia para ver se ainda será necessário o CPAP ou não. Mas vejam, é como eu falei no início, né? Nunca é tarde para a gente começar a se cuidar. E o que o doutor falou agora aqui, não é só próstata, né? Tem outras coisas, você vê. Na parte do sono é uma coisa que eu estou cuidando agora também. Esse tema é bastante interessante, o sono, né? Sim, A apneia do sono é um fator de risco para duas coisas importantes. Uma é doença cardiovascular, é fator de risco, justamente, e outra é disfunção erétil. justamente. Então parece uma coisa que as pessoas não fazem esse link, mas existe. Ok. E outra coisa que eu acho bastante interessante, que como eu disse, nós estamos vendo o envelhecimento da população. Então, o que a medicina fez no ano 2000 por uma pessoa de 60 anos, ela está vendo agora, ela com 85, que deu certo ou errado, porque é longitudinal o estudo. E
nós estamos vendo que muita coisa nós temos que mudar. Porque os estudos, no idoso, alguns estudos, digamos assim, a indústria farmacêutica não faz trabalho nem com criança nem com idoso, ela faz com adulto jovem. E o padrão de sono muda com o idoso. Ele muda. Quando é importante se tratar, quando não. Faltam alguns estudos em relação a isso. O que, na minha visão, o que acontece frequentemente, que a grande maioria tem insônia, é que vai no médico e está menos avisado e dá um remédio para dormir. Só que se ele dá um remédio cujo metabolismo é 24 horas, o idoso fica o dia seguinte todo sonolento também. Então é muito importante que venha-se ter mais trabalhos em relação, um deles é o sono, né, do idoso, quando se medicar ou não. E não é porque às vezes você pode dormir pouco e está bem. E não necessariamente você precisa de remédio. Justamente. Bem, pessoal, a gente está tratando de outros tópicos justamente para esclarecer, conscientizar que não é só a próstata, ela é super importante, né? Estamos no meio da campanha, mas também existe uma gama de outros cuidados que o homem tem que estar se cuidando, certo? Continuando, voltando aqui para o nosso ambiente de trabalho, é importante, já tivemos a opinião do Henrique, agora eu vou querer a opinião do Dr. Orestes. Do ponto de vista médico, doutor, o apoio do ambiente de trabalho e a conscientização coletiva podem realmente fazer a diferença na saúde do homem? Com certeza, é fundamental. Eu acho que esse tipo de coisa que o Henrique comentou, palestras, esclarecimento, fatores de estímulo, em que isso, numa palestra em si, é mais fácil. Existem muitas dúvidas, a gente fazendo palestra, a gente vê que tem dúvidas que parece que são simples, mas as pessoas têm e pode esclarecer melhor. Eu não sei bom, se for eu vou adiantar um pouco. Em relação ao tratamento do câncer de próstata em si, existem muitas mudanças hoje do como se tratar. Então, é importante que as pessoas estejam esclarecidas que são mudanças científicas. Existe um tipo de tratamento, todos os casos selecionados, é claro, não é para a população, não pode se generalizar. Vamos deixar claro que cada paciente é um paciente. Quando a gente fala, vou tratar um paciente, eu fixei naquele paciente. Então, existe, por exemplo, uma coisa no tratamento de câncer de próstata que é vigilância ativa, que se chama, que é não operar. Não necessariamente um câncer você precisa operar. Então é importante que a pessoa tenha essa conscientização, saber que existe, que é real, que é científico, para que infelizmente nem todo urologista tem esse conhecimento. Não vai fazer uma cirurgia que pode eventualmente ter complicações desagradáveis, né? E você pode evitar isso. É claro, repetindo, para deixar bem enfatizado, cada caso é um caso, tem que se fixar. Mas é possível você fazer um tratamento bem científico, comprovar já com mais de 20 anos de evolução, 15, 20 anos, em que você não faz nada e faz o diagnóstico de câncer de próstata, que chama-se vigilância ativa. Certo. Eu acho que é importante, se acontecesse uma roda de conversa, por exemplo, nas empresas, voltando nas empresas, porque eu acho que tem jovens, né, senhores na idade dos 35, 40 anos, que às vezes, igual o doutor falou, eles têm muita curiosidade, alguma pergunta, e não vai no urologista porque, não chegou a minha idade, eu não tenho 45, eu não vou. Mas ele tem curiosidade de saber alguma coisa referente a um assunto, né? Então, eu acho que deveria ter nas empresas, começar nas empresas, né, ter esse tipo de conversa, de palestra, para acho que esclareceria bastante coisa para os homens, principalmente, para começar a quebrar esse tabu, né? Porque agora a gente falou, a gente vai no urologista depois dos 45. Às vezes pode ser tarde ou não, né? Depende. Com certeza. É muito importante isso. E nesse ponto que o senhor falou, doutor, é como se fosse um acompanhamento, né, e não fazer a cirurgia. Eu lembro que eu tive o diagnóstico, né, que tinha um tumor inicial, estava no ponto inicial, alterou o PSA, aí o médico repetiu 30 dias depois, confirmou, e aí fez a biópsia, tudo, e confirmou. Só que estava muito inicial, e ele propôs, ele falou assim, a gente pode tirar e a gente pode acompanhar, né? Não tem problema nenhum. Mas eu já tive outro problema em casa, com outro familiar, né? Eu digo, não, eu não vou ficar daqui a 6 meses vim fazer outro exame, aí aumentou, diminuir não vai diminuir, né? O que eu fiz? Eu digo, não, doutor,
eu estou tomando a decisão. O senhor pode tirar isso daí, que eu não quero ficar com isso na cabeça jamais que eu tenho um negócio. Mas você tocou num ponto importante, né? É o impacto psicológico disso. Isso. De a gente poder ter uma reafirmação com o paciente, a segurança no paciente, mostrar que aquele câncer é indolente. A gente sabe cientificamente por N mais um trabalhos, mas o paciente fica com aquela, como você disse, com aquela expectativa. Não, será que não vai crescer? Não vai? A família fica pressionando. Então, esse impacto psicológico precisa ser tratado à parte. Entendi. Porque não é tão simples para o paciente em si, que tem aquele acompanhamento vigilado, ele levar. Às vezes toma esse impacto disso, a família pressiona, vai lá, tira esse câncer de uma vez, e esse tratamento vigiado, só voltando, reafirmando, é porque as cirurgias em si, ou tratamento de radioterapia, eles podem ter efeitos colaterais a médio e longo prazo. Certo. E que são alguns deles são muito desagradáveis para o homem. E então é um peso muito sério entre o paciente definir se vai correr o risco de ter essa complicação ou se ele vai acompanhar, vai fazer o acompanhamento vigiado. Vigiado, tá certo. E você citou seu exemplo, e se me permite, vou usá-lo, é um impacto muito forte. Muito forte. Às vezes a família fala, vai logo, tira esse negócio daí, vamos acabar com isso. Com certeza. Mas, três na realidade, impactos fortes que pode ter a cirurgia, que é incontinência urinária, disfunção erétil e uma coisa que chama-se climatúria, é que perder a urina quando ele tem o orgasmo. E isso tudo dá um impacto na qualidade de vida muito sério. Sim. E as estatísticas existem, que são possíveis. Não existe isso, comigo nunca aconteceu. O cirurgião fala, comigo não acontecia. Todo cirurgião pode ter essa complicação. Sim. É possível. E quando essa complicação existe numa pessoa, para ela é o 100%. Ela se faz o 100%. Sim. Então é uma coisa que tem que... O seu exemplo é Muito bem... Estamos aí para esclarecer. Bem esclarecedor mesmo, que é o impacto psicológico disso. Para o médico é fácil falar, porém para o paciente não é fácil levar. Justamente. Então, pessoal, é isso aí, ó. A conversa é para isso mesmo. Está aqui para esclarecer essas dúvidas. Muita gente vai ter casos semelhantes e vamos nos cuidar. Aqui a gente está falando também de outros cuidados, mas a gente já falou que é o controle de pressão, colesterol, diabetes, saúde mental, né? De uma forma geral, a gente já abordou esses assuntos. Mas você me permite? Não, pode falar, doutor. Tem outros cuidados. O Henrique comentou certo. A saúde mental, vou falar uma coisa assim que pode afetar todo mundo, é o estresse do ambiente de trabalho. Isso tem que ser, eu não sou especialista nisso, mas a gente sabe que é um impacto grande. Quando há um estresse muito grande no ambiente de trabalho, o colaborador, o que ele começa a fazer? Quando ele é muito pressionado, ele come mais, bebe mais, fuma mais. Com isso vem os riscos dessas outras coisas que ele está fazendo por causa que ele está sendo pressionado. Então, um ambiente saudável de trabalho, né, Henrique? Um clima bom, uma boa governança, eu acho que é isso que é o termo, né? Sim. Isso também é bastante importante para que todo mundo tenha uma boa qualidade de vida, né, Henrique? Fugindo um pouco assim do assunto, né? Mas não sei se o doutor sabe, a partir de maio de 2026 nós vamos ter que identificar nas empresas os riscos psicossociais relevantes ao trabalho, né? E tudo isso que o senhor falou aí, as empresas vão ter que se identificar e mostrar para o governo mensurar, né, o tamanho, o que a empresa está fazendo para eliminar esses riscos. Houve mudança da lei, né? Houve mudança, então sei que fugiu um pouquinho do assunto, mas Não, isso está dentro da pauta da área de segurança do trabalho, né? As empresas vão ter que cuidar dessa área aí de psicossociais dos colaboradores. Muito bom. Eu acho que isso essa visão holística da saúde que a empresa tem que ter também. Nós estamos falando de próstata, câncer de mama, e essas outras coisas que a gente falou. E entrando agora na área mental, é fundamental nos dias de hoje. Com certeza. É fundamental. O mundo mudou, todo mundo tem que mudar em direção à melhora, né, na qualidade de vida. Isso. Exatamente. Muito bom. Bem,
Henrique, depois dessa conversa, o que o Novembro Azul representa para você, Henrique? Fazendo um resumo aí. Olha, o Novembro Azul acho que é uma quebra de silêncio, né? Assim, opa, tá aqui, né? Tá na hora da gente se cuidar. Cuidar da saúde, né? É, é super importante. Então eu enxergo o Novembro Azul dessa forma. Não só o Novembro Azul, né? Outras campanhas relevantes à saúde. Fala, pessoal, tá aí, né? Já fez seu exame, já passou pelo médico, já foi no cardiologista, você está muito gordo, vamos emagrecer, né, doutor? Tudo isso. Então, essas campanhas servem para isso, né? Para a gente falar, opa, isso aqui futuramente pode ter algum problema sério de saúde, né? Isso é super importante. Eu enxergo dessa forma, uma quebra de silêncio. Sim, sim, muito bom. E aí, muito obrigado, Henrique, pela sua participação, compartilhar conosco aqui a sua visão, o seu ponto de vista, né? E aí, principalmente dentro do nosso ambiente de trabalho, Sim. entendeu? Que você deu sua opinião aí. Eu que agradeço a oportunidade aí, pessoal do podcast, o doutor Oeste aqui, que é, inclusive é meu médico, Ribamar, muito obrigado pelo convite. Ah, o doutor Orestes também é seu médico? É, Ele já falou que era de é. outro funcionário ali na frente. Eita, então tá bom, muito bom. E, doutor Orestes, agradecer imensamente sua presença, né? Com todas essas orientações que o senhor passou para nós aí, muito esclarecedoras, né? Muito rica, né? Nos detalhes. E em pouco tempo que a gente tem, né? Como foi falado aqui, talvez numa palestra, cada um ia jogar seu caso lá, né? Para perguntar, então ia ficar muito mais rico ainda. Mas tenho certeza que tudo que foi falado aqui vai alertar nossos colegas, né, que vão assistir a esse vídeo, né, e vão tomar providências para a sua qualidade de vida, melhora de vida e tudo mais, junto a seus parentes, seus colaboradores e tudo mais. Soreste, fica com a palavra aí. Eu que agradeço a oportunidade e dizer o seguinte: Novembro Azul, em relação à saúde do homem, fica agora como saúde do homem para mim. Vai muito mais que a próstata. Ele tem que se cuidar como um todo, aprender a se cuidar, pegar o exemplo que as mulheres têm de foco na vida, foco no Sim, exercício, elas têm muito verdade. mais focadas que nós homens. Então fica Novembro Azul, celebra a saúde do homem, juntamente com a próstata. Muito bom. Eu agradeço aí a presença de vocês e assim nós encerramos mais um ImaCast, que é o podcast oficial da IMA, Informática de Municípios Associados. E lembre, pessoal, prevenção é o melhor caminho, não tem outro. Tudo de bom para nós, homens.